boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de toda quarta-feira, né? Nosso programa Quatro Vozes, aqui no Instagram da Casa Ferramenta de Luz, toda quarta-feira às 18h30. Eu não estava aqui quarta-feira passada, estava na minha folga. Estou aqui de volta, gente, sejam todos bem-vindos. E eu sou a Simone. Eu sou a Cida. Eu sou a Sueli. E eu sou a Carla. E a gente hoje, né, nessa quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o Agosto Dourado, né, que é um mês dedicado à amamentação, aleitamento materno. Isso. E a importância física, energética, espiritual, de vínculo, de elo, de parentalidade que faz parte. Que começa nisso. Que faz parte desse assunto da amamentação, né? Sim. Todas nós somos mães, Sim. todas nós amamentamos, Sim. recebemos do leite também da nossa mãe, somos amamentadas. E que mais? Eu fui ama de leite também. Olha que legal. Eu lembro que quando ela nasceu, eu dei de mamar para duas meninas gêmeas, Marina e Mariana. O pai, ele era caminhoneiro e as crianças nasceram como gêmeas prematuras, né? E era muito difícil para a mãe não tinha, ela não produzia. E era interessante, aqui existia a maternidade Santa Marina. E eles vinham buscar. Eles davam as mamadeiras de vidro, né, esterilizadas, aí punham leite e eles buscavam de manhã. Olha que legal. Eu também tive que ser amamentada por uma ama de leite. Porque quando eu nasci, minha mãe teve um coma. Ela ficou em coma 3 dias. Nossa. Então a minha primeira amamentação não foi com minha mãe. Foi com uma ama de leite. O Pedro também teve que ficar uns tempos, eu fui internada, né, depois de 2 meses praticamente, e aí ele teve também alguns períodos de ama de leite também, com uma amiga nossa. Só que depois ele começou a não querer mais, com dificuldade, ela tinha um bebezinho também, então também foi isso, a parte física, né, de receber tudo esse acalento, a amamentação, né, como a nutrição, né, e muitas vezes na constelação, por exemplo, se olha do que você foi nutrido. Sim. Não é somente a nutrição da sua sobrevivência. Né? É o que você... olha o quanto nós evoluímos no olhar desta amamentação, né? Sim. Da permissão, né, desta mãe realmente ter um contato pele com esta criança, olho no olho, que significa olhar para a alma desse filho, né, o olho é a porta da alma, e trazer de verdade naquele momento a real conexão. esse contato, né? Isso é até estudado, né? O quanto isso se torna importante, quanto você caminhar depois, seguir, saber que você recebeu o suficiente para caminhar. Então tem muita coisa na vida, muitos campos sistêmicos, né, que olham para a escassez dessa nutrição. Nossa, é exatamente isso, né? É sobre a escassez, né? A escassez da nutrição. E junto dessa nutrição, deste leite, vem toda uma força, vem toda uma condição de vida, de sobrevivência. O animal, ele nutre o filhote, né? Sim. E por um tempo curto. Nós, como seres humanos, permanecemos um tempo maior. Necessitamos de um tempo maior. Para desenvolvimento. Para desenvolvimento. Mas é sempre importante dizer, né, que assim, a alimentação é super importante, tanto na questão da nutrição emocional, né, física, né, por vários motivos, né. Até estava ouvindo uma nutricionista falar justamente de como a amamentação ela reverbera por toda a vida, né? Sim. Então a criança que é amamentada, normalmente ela tem um sistema imunológico, uma saúde muito melhor, né? Mas também a gente não pode
como sempre, né? Ser A gente não pode só forçado, recriminar obrigado, como é a que é? mãe que não Sim. consegue, que por algum motivo Sim. não consegue amamentar ou não pode, enfim, tem várias questões aí que também Uhum. precisam ser olhadas, né? Cada um tem Sim. sua história. Sua história, exatamente. Então, por quê? Porque precisa ser também um momento não só da nutrição física, mas da nutrição emocional. Sim. Então, se eu estou sentindo dor, então aí, em vez de eu estar passando amor, eu estou passando... Meu, quem é que sente dor e consegue sentir amor? Desculpa, não dá. E aí também tem a parte da mãe dessa dor, e quanto você não se sentir culpada por não fazer, né? Sim. Igual, eu me preparei, eu hidratei os seios, eu fiz toda a preparação, eu fiz curso aqui para amamentação, e depois de 2 meses eu tive que parar, Sim. né? Porque eu tive os problemas de saúde. E aí não pude mais, eu comecei a tomar antibiótico, vários remédios, eu não pude mais dar. Então assim, não se culpar por isso, porque você não fez porque você não pôde, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Essa questão não é uma coisa obrigatória. E aí você vai trazer essa criança e vai nutrir de outras formas, né? Vai trazer com esse carinho, vai entrar com formas se for necessário, né? Acompanhamento pediátrico, para ver como é que, o que precisa estar suplementando nisso daí, né? Para não ficar com esse peso, né? Quando eu tinha a Maria Papinha, né, a empresa que eu produzia alimentação caseira e saudável para crianças, eu tinha alimentação separada por fases. Então eu tinha a papinha bem lisa, bem purezinho, ia evoluindo com pedaços, tal, porque era dessa forma que a nutrição infantil considerava as etapas de alimentação dos bebês. Hoje em dia fala muito do BLW, né, onde se dispõe pedaços grandes e a criança mesmo pega, come sozinho. Então, a alimentação infantil foi tomando outro rumo que talvez, se eu continuasse até com a empresa, eu teria que fazer mudanças de como eu oferecia as coisas. Mas, quando eu comecei, em 2017, 2018, era esse formato de papinha, era o tradicional. E eu sempre iniciei, a primeira fase que eu tinha de papinha, eram potinhos pequenos e tal, já se chamava fase 2. Porque eu sempre considerei a fase 1 o aleitamento materno. Então eu nunca tive um produto chamado fase 1 na Maria Papinha, porque eu achava que era tirar pular uma etapa, desconsiderar uma etapa da alimentação infantil. Sim. E de extrema importância, que é o aleitamento materno exclusivo. E assim, muitos anos precisam para as coisas mudarem. Né? E aí, mas o que é muito legal é essa capacidade de informação rápida da internet e das pessoas se fortalecerem dessas informações corretas. Porque, por exemplo, eu me lembro quando a Yaya nasceu, que eu falei, não, como eu tinha a empresa e era possível ela ir comigo e eu tinha certeza que eu ia conseguir amamentar ela pela proximidade, eu falei, não, aleitamento materno é exclusivo. E muita gente chegava e falava, mas ela com 4 meses, mas você não deu água? Mas você não deu chá? Não. Não é necessário até 6 meses, né? A Naomi também, eu tive o privilégio, eu trabalhava muitos anos já na empresa onde eu trabalhava, e aí eu tive o privilégio de optar, né? Tava ainda aquela coisa de será que pode, né? Como é que vai ser esse negócio? Eu tenho 6 meses de licença maternidade, não tem? Eu falei, bom, se vocês quiserem, eu trabalho na minha casa, vocês mandam o serviço lá pra minha casa, mas eu vou ficar 6 meses em casa. E assim, nem tinha home office, você criou home office. Nem que eu, mas eu já tinha, como eu tive uma gravidez de alto risco, então eu já foi necessário. Então, desde a gravidez eu já fazia um home office para não entrar na licença maternidade. E aí depois disso, quando eu tive a Naomi, eu fui tive essa oportunidade de falar assim, não, eu quero ficar mais esses 2 meses em casa. Então, eu pego o trabalho, trago para casa, vou fazendo daqui dentro de casa, entrego para vocês o que precisa ser entregue. E consegui. Então, a Naomi também foi amamentada exclusivamente com leite materno. É um privilégio, né? Que não é todo mundo que consegue. Sim.
E depois ela teve até dificuldade para pegar mamadeira. A Yara nunca pegou mamadeira. A Naomi, nossa, foi muito difícil na escolinha. Quando ela começou a ir para a escolinha com 6 meses e pouquinho, Sim. foi muito difícil para ela ter que É pegar porque eu uma vou mamadeira. buscando o que é prático, né? É. Tem a história da mamadeira, tem a história da chupeta. Não, e eu entendo, E aí são passa invenções, né? são invenções, exatamente, a mamadeira, por exemplo. Não que a Yaya não pegou porque não teve ou porque eu era contra. Não, a Yaya teve mamadeira, a gente até comprou, tinha mamadeira e tal, mas não pegou. Não é necessário, Mas não que eu seja contra, porque é uma invenção, gente, a gente tá falando também de mães que não podem, não conseguem, morrem no parto. Sim. E aí? Quando, né? Né? A criança precisa daquele bico, precisa se alimentar, Sim. enfim. Mas, assim, a importância, a amamentação como parte de um processo complexo de desenvolvimento da criança. Sim. Porque o corpo exatamente, o corpo da gente é extremamente sábio. Então quem amamentou pode se lembrar de quando você olhava seu bebê mamando, quanto o bebê suava. E às vezes capotava e dormia depois da amamentação. Porque toda essa força. Não é fácil tirar leite do peito. Não é um bico de mamadeira. Inclusive fluindo. tem a posição correta, né? Sim, Porque tem a criança, quando ela tem essa dedicação, obviamente, com interesse de se nutrir e parar de ter fome, é o trabalho dele. E qual a comunicação, por exemplo, da criança? É o choro. A comunicação. Tem choros diferentes. Então, assim, o nutrir e somente assim, porque chorou, põe para amamentar. Então, tem muitas informações. Tem orientações de pediatra que estipulam o tempo, o horário. Se você não interagir, não tiver condições, não tiver ambiente, não tiver um equilíbrio mesmo, né? Para que você interaja com aquele filho, porque você pode estar tendo o terceiro, o segundo. O primeiro é show de bola, porque tudo é novo. O primeiro, você é inexperiente, você está insegura, e é aí que você tem que se dedicar mais a se entender com aquela criança, que a criança vai dar sinais. Sim. Você vai ouvir palpites, petecos, informação, xeretice, tudo você vai ouvir. Não se abale, não se fique insegura, confia na criança, vai pela criança. A criança sabe, vai pela criança. E aí você vai interagindo. Agora, o segundo é realmente a segurança de que eu já sei, mas não vai ser igual. Não vai ser a mesma coisa. O 15º, não é a mesma coisa. Cada um é um. Cada um vai ser, cada um filho, cada um vai se entender, cada um vai demonstrar, né? E agora, por isso que essas regras, e quando você vai seguindo muito, ouvindo muito, o desequilíbrio entra e aí você não entende, e aí fica muito pior. Até uma amiga tá grávida agora, né? E a gente tem um grupo de amigas, uma rede de apoio, e aí a gente tava falando, né? Ela falou, agora, né, a outra tá gravidinha, né? Ela falou assim, eu tô super feliz e tal, já quero várias dicas. A gente falou assim, não tem dica. A dica é não ter dica. Por quê? Porque cada mãe é uma mãe diferente. Cada criança é uma criança completamente diferente, que tem necessidades completamente diferentes. Sim. E a mãe se comporta, se sente de uma maneira completamente diferente. Sim. E aí aprender a respeitar isso, né? Sim. E aí assim, de novo entra o quê, né? Que a gente cansa de falar. O autoconhecimento. É entender o que é que faz bem pra você, onde está o seu limite de sono, de cansaço, De exaustão. De dor, sim. de rede de apoio que você tem De pra exaustão, exatamente. estar naquele momento ali. Porque, gente, de verdade, assim, sem rede de apoio é quase impossível. É muito difícil. Então, pensa numa mãe solo, né? Mesmo porque Quando você tem... Desesperador, às vezes. Mas às vezes tem mãe que não tem por onde recorrer, ela tem que pular nos 30, por mais difícil Na que seja. verdade, Né? o que acaba acontecendo é que A gente assim, dá dó, mas você tem que estar confiando em você. Sim. Porque a relação ali é você e a criança. É você e a criança, e ninguém mais. Né? Agora, se você tem
o que cada um chama de rede de apoio? São mais pessoas falando? Não. São mais pessoas, Dando palpite. são mais pessoas contribuindo com entender que você está passando um momento, inclusive, tão complexo para a mulher, né? O que eu vivi, né, quando gestei e quando a criança nasceu e quando eu amamentei, foi um processo diferente que a minha mãe viveu, mais diferente ainda do que a minha filha viveu, mais diferente do que você viveu, mais diferente. E assim, e cada mulher vai sofrer, inclusive, alterações, muitas alterações, assim, de hormonais. Sim, são muitas, né? Que, por isso que surgem histórias, por isso que tem realmente pensamentos, né? Por isso que você realmente é uma pane que dá no corpo. Não é? É uma pane. É uma pane. Porque você tem, o corpo se prepara, mas nem sempre essa gestação, ela é tão acompanhada, então assim, de forma que você espera, que você ouve, que você viu, que te contaram, vai ser muito, muito exclusivo. Tão perfeita, tão Isso. fácil, tão linda, tão bela. Às vezes é muito difícil, né? E aí- Tanto antes, como durante, como depois, Sim, né? E aí, Então, às vezes essa beleza, ai, como é lindo. É lindo, mas é um processo bem difícil, então, assim, é uma mudança de amamentar é tudo. lindo. Eu amei amamentar. Eu também. Eu amei Sim, amamentar. eu também. Mas eu não Sempre sentia um dor. pouco tempo. Eu também não. Eu não sentia dor. É. Pra mim era prazeroso, sim. Eu também Mas a não minha, senti, não. eu tenho uma prima, por exemplo, que ela teve gêmeos. Cara, o seio dela rachou de um jeito que ela tinha febre. Eu também tive pessoas próximas que Como sofreram que ela assim. ia amamentar aquelas duas crianças? Às vezes até Ela tinha sangra, uma né? criança de 2 anos e um casal de gêmeos. E aí o peito todo rachado para ela amamentar. Como era, por mais, e assim, ela tinha uma rede de apoio imensa. A família toda estava ali junto com ela. Não, olha, vamos ver, vamos tratar, vamos cuidar. E chegou uma hora que, tipo, cara, não dá. Acabou. Não tem mais condições. Assim, não dá. Vamos dar uma se não é maneira. estimulado. O bebê tá mamando sangue. Exatamente, é a mamão isso. tem inflamação. Não tem se não, condições. e assim, se não estimula, não cria, né? Porque é um estímulo, né? Sim, A criança só mama, piora. Então, né? sim, era isso que eu tava falando, né? Toda essa dinâmica, mãe, bebê, produção e ordenha, e bebê mamando, é tão perfeita e maravilhosa que toda essa força que o bebê faz, constrói nele a força da fala, Sim. a força da mastigação e da oralidade. Da oralidade. É incrível, incrível. Então, quem pode e quem mesmo quando tenha um tropeço no começo, como um corte, como uma dor, como uma mastite, vai até o fim. Então, por exemplo, a Ana, que é a nossa amiga, a Natália, o primeiro filho dela que faz aniversário junto com a Yaya, o Rafa, a Ana, ela enfrentou uma questão do Rafa ter intolerância à lactose. Sim. E ela foi uma mãezona, porque ela fez uma coisa que nem todas as mães fazem. Ela abdicou, porque assim, ela que está produzindo leite. Então, se ele tem intolerância, ela precisa parar de comer tudo que tem lactose, que é bastante coisa. A gente muita lê lá, coisa, tem você traços de leite, tem, né? Então, ela fez uma baita força para parar de consumir produtos assim, para poder oferecer um leite saudável para ele. Então, e se você tem essa cabeça, essa Possibilidade, né? possibilidade, exatamente, assim, de não, ele tem intolerância à lactose, deixa, vou comprar a latinha, devo largar. Não, é talvez um convite para o primeiro esforço seu para isso. Até quando você consegue, né? Compensa num tanto para. Então, a gente consegue assim fazer um comparativo de crianças da idade da EA, por exemplo. A EA tem 11 anos, ela nunca tirou sangue. Nunca ela teve uma infecção. Assim, sabe? Ela acho que teve infecção urinária uma vez, nunca tomou antibióticos fortes.
de verdade, é uma construção de uma saúde Diferenciada, né? diferenciada. A Naomi vai fazer 17, a Naomi vai fazer 18 anos, ela nunca tomou antibiótico. Sim. É Diferente a quantidade de alimentos que ela se dispõe a provar, a experimentar, porque ela tem um paladar diferente. É isso, a amamentação. Amplia, né? Assim, eu sou defensora da amamentação. Lógico, no limite do que que dá. Sim, no limite do que dá. Então a gente vê mães que têm depressão pós-parto, então conseguem criar esse vínculo também. Sim. Existem várias coisas, e aí né? que entra, como você falou, a rede de apoio. Sim. Claro, a minha mãe até falou, a rede de apoio é o quê? Talvez pessoas dando palpite? Não, né? Aí também a pessoa tem que já é rede de apoio, né? Então, porque Mas as a redes de apoio são pessoas que, pra mim, gente, uma rede de apoio saudável é a pessoa que chega lá, tem gente, né, que quando tem nenê, chega uns palpiteiros assim lá e quer pegar o nenê da mãe. Não, gente, deixa a mãe quieta com o nenê. A sua ajuda é assim, onde passa a roupa, eu vou lavar. A louça. Assim, onde você guarda o feijão? comida. Eu vou deixar feijão pra 2 meses pra você. Né? Cara, Não, é isso. E aí, assim, ó, eu, por exemplo, a minha mãe me ajudou muito, meus pais me ajudaram muito nessa fase. Mas assim, eu falo que assim, meu marido foi fundamental. Sim. Por quê? Porque a Naomi chorava pra mamar de noite. Eu vou buscar, você tem que acordar, é você que vai amamentar. Ele levantava, trazia ela pra mamar, levava, tirava, terminou de mamar, ele punha pra rotar, trocava a fralda. Então, cara, só de você. Isso é uma rede de apoio, porque tipo, Sim. é exaustivo, você não dorme Exaustivo, direito, você, não dorme. a criança está fazendo força, mas você também tá ali, Tá né? produzindo. Dá uma sede do cão. Né? Sim. Então, é isso, eu vou te trazer um copo d'água, sabe assim? Então, isso é uma rede de apoio. O resto, os palpiteiros. Sim. Mas olha, gente, até pra isso, tem gente que é muito doido, né? Tem gente que entra num conflito com isso também, não leva pro pessoal, cara. Às vezes a pessoa tá ali, ela não acha sabe, que é um né, palpite, o que ela não faz- sabe que é um palpite. Ela não Ela tá quer- fazendo com essa intenção. Não tá, ela tá dando pra você uma informação que ela julga importante pra ela. Cara, não leva pro E pessoal, às vezes não que leva ela- pro pessoal, é só falar, beleza, E obrigada. às vezes a pessoa viveu Existe aquilo conflito. e ela acredita que está te ajudando. Sim, né? óbvio que Então tá. hoje é diferente, mas assim, quanto mais você volta no tempo, mais existiam, conceitos, existiam ideias, existiam assim, conclusões que se tirava dessa questão da amamentação, que hoje você olha e fala, tudo bem, é o que pôde fazer, né? Teve que ser como foi. Sim. Para que nós chegássemos até aqui. Sim. Né? Diante de muita observação e olhar, realmente cada um tem uma trajetória. E esse momento é tão sagrado, é tão divino, porque essa conexão, olha, são gerações. Todo mundo, se você olhar a sua ancestralidade, o seu bisavô um dia foi um bebê. Que lindo, né? Então, você olhar, todos nós, o conhecer de como se chega aqui. E se chega desse jeito. É nutrir a vida, né? Se Como você recebe falou. a vida, Não existe. né? E É vai se nutrir a vida, é nutrindo, trazer né? essa alma, né? de uma forma da sobrevivência de tudo. Do quanto nós mesmos, né, estamos a serviço, né, da vida e cada vez melhor, cada vez o conhecimento, ele tem que trazer isso. Respeito, né, com o que o outro está vivendo, que não é igual o que eu vivi. Né? E eu acho que assim, eu vejo assim, às vezes eu vejo minha avó, 101 anos, às vezes eu falo, vó, pelo amor de Deus. Mas, né, é difícil, né, para quem viveu ali ali pertinho. Passado. E aí assim, cara, fazia, sei lá, 30 anos, os avós dela eram pessoas escravizadas ainda. Né? Então, o quanto é difícil entender novos conceitos, né? Novas formas de fazer as coisas, né? Então, porque naquela época, tipo assim, a
A minha avó fala que assim, Com a certeza. sogra dela falava pra ela que assim, cara, é assim que tem que fazer, e tinha que fazer do jeito dela. Não tinha a opção de tipo, ah, tá bom, e fazer diferente. Não, porque, Sim. né, Dava ruim. dava ruim. Né? Então, é sobre isso. A gente tem que, né, é isso que ela se falou. A gente não pode levar tudo pro pessoal. Porque não é pessoal. A pessoa realmente entende que está ali trazendo Com uma certeza. contribuição para você. E de repente você ouve ali aquela contribuição, retira o que de repente pode fazer sentido para você. E né, o resto você, ó, está a cordinha aqui, dá descarga. É igual a Gazu falou, o primeiro filho é difícil, né? Porque você vai, faz tudo, você aprende, você vê na internet. Vai fazer Mas na prática, gente, é muito diferente, Sim, né? é muito É diferente. muito diferente. A Carlinha até falou agora, né? Ah, a moça vai ter nenê, tá grávida. Ai, me deem dicas. Pra mim, cara, de verdade, a maior dica, assim, se conecta com o bebê. Fecha com o bebê, cara. Você tá nesse fechamento Só com o nasce, bebê. só nasce Vai, uma não, mãe não é. quando nasce o bebê. Não tem manual, né? Então, por mais que você leia, que você estude, quando você chega aqui, tem aquela conexão. Ah, mas eu li que o bebê fazia assim, que era não sei. Vai dar diferente muitas vezes. Existem conflitos, por exemplo, eu já ouvi muitos conflitos de casais que seguem à risca a escolha do pediatra. E os avós acham que aquela conduta do pediatra deixa, tá tudo certo, vai descobrir. E a mãe que não consegue, ela tem a notícia da gestação e a notícia de que vai nascer. A etapa, até os 9 meses, ela tá tão envolta com tanta coisa e ela tá correndo tanto que muitas dizem, nossa, já passou 9 meses, olha, gente, é isso. Porque não tem mais, assim, deve existir, claro que existe, né? O mundo é muito grande, tem muita gente aí, que pode, né, vou viver a minha gestação. O que é viver? É estar envolto mesmo com ela, né? Totalmente na gestação, conectado. Porque eu vou fazer um yoga, porque eu vou fazer uma ginástica específica, porque vai fazer drenagem. Que legal, bacana, é saudável. Mas nem todos, né, dão conta disso, nem todos Nem sempre é possível, nem né? sempre é possível. A gente cansa de falar aqui, né? Que a gente fala aqui, a gente tá aqui falando com vocês de um lugar de muito privilégio, Sim. né? Eu, por De uma exemplo, realidade que não é. eu pude parar de trabalhar, né? Eu também. Engravidei, e tive realmente minha mãe, minha sogra próximo. E isso foi ótimo. Quando eu estava vivendo isso, eu nem dimensionava o quanto era bom, o quanto era maravilhoso. Eu, de verdade, não sabia, não tinha mínima, porque eu não tinha a formação que eu tenho hoje. Eu não sabia que era tão maravilhoso, tão exclusivo e tão especial mesmo. E que a minha irmã não pôde fazer isso. A minha irmã trabalhou o tempo inteiro, teve, né, todo o apoio da minha mãe, mas você vê como cada um história dentro da família, e cada um com uma história, da família, sabe? né? E mesmo quando você olha meu sobrinho, você fala gente de bem, gente de bem. E conexão com sucesso, ela, né? né? Muito. Né? Assim, não, Então, né, é muito não, de isso cada não um. determinou o Exatamente, exatamente. Porque fez tudo Por amor, que né? fez por amor. Fez por amor. Não fez a amamentação por obrigação, né? Então, porque alguém disse que se você não Precisava, amamentar, sabe assim? Sim, Então você tá ali naquela, tipo, nossa, né? Não, porque às E é vezes preciso tanta paz, né? Assim, Exatamente. aquele momento de paz. de Ó, paz. hoje, a visão da amamentação, se você olha num shopping, uma mulher sentada num banco, dando de mamar um bebê, tudo bem. Se você olha uma criança que é maiorzinha, já se olha com olhos julgamento. de julgamento. E é uma escolha dela. Não é? E do E bebê. aí olha, e, nossa, criança grande, mamando, que coisa. Hã? Então, gente, Tá fazendo Como peito de assim? chupeta, tá? Quando Pessoal, você- quando Foi a você meu, sentencia, e quando você sentencia, sem ter realmente as ferramentas, né? Quando você começa a sentenciar, sem que você tenha, né, todo
o acesso àquela história 50% para cá, 50% para cá, olhe e só diga, eu não faria, pronto. Isso. Até um direito que você É. tem. Olhar e falar, eu não dei de mamar até meu filho com 2 anos. Pronto, tudo certo. Você vai Né? problema. E aí não é também aquele não. Se não foi com até 2 anos, nossa, o que você está fazendo? Não é possível. Nossa, você não é uma mãe. Não. Apesar de eu O não mínimo, ir né? pra escola Mínimo com são 6 6 meses meses. e tal, 6 meses É. e até 2 anos, Eu amamentei já ela acompanhando já com a até introdução um alimentar, ano, né? é. Cada vez. 1 ano e meio, eu amamentava ela de manhã, de noite, e tipo assim, ela só parou de mamar porque ela mordeu meu peito e eu falei assim, Chega, parou, né? Agora. agora deu. E aí a a gente gente vai, parece que a gente vai sentindo a hora, Vai né? sentindo, Aí né? ela parou de mamar com 2 anos e 10 meses. E aí eu já tava assim, há uns 2 meses que eu não queria mais. Cansada, né? E assim, Então, mas que é me o corpo, incomodava. então. Era como se eu quisesse de volta. Meu peito, que eu Já não estava É. dividindo com alguém. Né? Muito doido isso. É. É como uma parte minha que eu quisesse de volta. Então, mas tem. Agora, é lógico que tudo isso depende muito do contexto, do ambiente. Depende de Né? milhões de coisas. Muito, de Sim. milhões de coisas, né? Realmente, assim, isso acontece. Do mesmo jeito que você gera e tem o processo da amamentação, existe o processo natural, né? Desse desmame. Olha quanta história se ouve, né? Dessa questão de desmame, né? Muitas vezes existem realmente mães que enquanto você está dando de mamar, não há representação maior da maternidade. Então, às vezes, aquela mulher gosta deste momento, dessa sensação, e vincula aquele filho. E aí o filho não sai mesmo, né? Eu tenho a mãe das minhas sobrinhas, ela amamentou a mais nova até quase 5 anos. Né? E aí sempre ouviu a vida inteira o julgamento. Mas essa mulher já tá. Mas é uma Claro, vaca. sim, claro. Essa criança já precisa parar de mamar, não sei o quê. Mas ela, tipo, Foi entrou no ouvido, naturalmente, cresceu no outro e tava tudo bem. Né? E E aí é sobre o desmame, o meu irmão, por exemplo, a minha mãe teve que desmamar ele porque ela teve uma infecção e começou a tomar antibiótico. Aí ele desmamou cedo. E aí pegou chupeta. Então chupava chupeta. E aí o meu pai fez, quando ele tinha, sei lá, 3 para 4 anos, não me lembro exatamente, mas ele tirou a chupeta à força. Assim, chega dessa chupeta, que história é essa, que não sei o que lá, pegou a chupeta, jogou fora, tipo. O meu irmão agora, que ele fez 50 anos, é que ele parou de morder as coisas. Mas meu irmão mordia. Primeiro ele destruiu uma figa de ouro da minha avó, que ele gostava de ficar no colo da minha avó, e ele mordia aquela figa. Então a figa dela ficou toda marcada dos dentinhos dele. Olha. Depois, até a fase adulta, Morder caneta, morder tudo. ele mordia, se ele tomava banho e mordia aquele negócio do chuveiro, a mangueirinha do chuveiro, não dava pra tomar banho, Porque aí no mesmo banheiro que ele, porque ele dobrava aquela mangueirinha. E até quebrar. E aí a gente entra na fase oral, né, Su? Que aí, como a gente tem várias fases, né, de personalidade, né, de caráter e personalidade, essa fase oral, que é a primeira, que vai, pessoal fala de 10 dias, outros falam de 0 a 1 ano, e meio, a 2 anos, ela é uma que vai variando de criança para criança, que vai trazendo essas consequências, dependendo como é que foi Porque esse ele trato. teve 2 rompimentos. Ele mamava no peito e a mãe precisou ser internada. E depois ele pegou a chupeta e foi arrancada. Porque então, ele teve 2 traumas, né? Porque a gente tem 5 caráteres, 5 Se personalidades. ele vai chorar. Só que 5 fases, né? A gente tem de personalidade. E a fase oral, que é a primeira, que é a que mais marca, né? Sim. Que tudo que for determinado no nosso crescimento vai ficar na vida Mas adulta. a carência, essa, né? Onde você determina a carência afetiva é nessa fase oral. É nessa fase oral. Né? Na fase dessa. Você vê, é a fase que você é carregado, Sim. a fase que você é nutrido, né? A fase que você depende, você tem dependência. Dependente, E né? depois você pode ter a dependência emocional. E aí é onde a gente entra naquela questão, né? De quanto você foi nutrido, e aí o quanto você enxerga a vida com escassez ou com abundância. O quanto que São você vai várias- colocando o pra quanto dentro de o quanto você. você digere O quanto você as digere. coisas. Como é que né? você percebe as coisas, né? Exato. Porque você percebe primeiro a fase, você percebe pelo tato. E o que pelo você paladar, vai né? Pelo engolir, tato, né? O que você engole. Exatamente, né? Né? Eu tô
tô engolindo o que me nutre, eu só tô engolindo o que, exato. né? É como a questão, depois, quando você fala de nutrição, né, você fala da obesidade. Isso. E a obesidade, ela não deixa de ser camadas Sim, que você vai de né, proteção. criando de proteção. E aí você, de entender, eu fui nutrido o suficiente do que eu criei expectativas, porque a amamentação, ela é a primeira relação de você ser nutrido. E depois, assim, a relação com a vida, você está se alimentando do quê? Informações, comportamentos, o que te sustenta, o que te nutre de verdade. Sim. Como é que você trabalha tudo isso? Você vai nutrir a vida inteira, Você vai né? nutrir a vida inteira. E as etapas dessa nutrição ou da necessidade do que você é ou não nutrido, ela vai ficando ou não escassa, né? Sim. Depende muito de como você está ou não carente. Tudo isso, Como né? é que A você vai carência percebendo, afetiva, tudo isso, né? É. Está muito vinculado a essa questão da amamentação. Porque a criança vai. A criança, o olhar dela nessa fase é o jeito que ela tem de chamar a proximidade, a atenção da mãe, é o jeito que ela tem de chamar esse conforto, é o jeito que ela tem de chamar para ser acalentada, acariciada, para ficar próximo. E aí, se você rompe isso, você começa a criar um elo, Mas quebrar um elo quando você vai. eu tô aqui pensando, né? A gente está no mês dos pais, né? Agosto é o mês que a gente comemora os pais. E os pais também podem, né? Nesse momento, é o momento também dos pais criarem um vínculo, né? Então, da coisa de estar próximo, de fazer um carinho, de estar ali colaborando com a mãe, né? De levar um copo d'água, de ter uma atenção, né? E com aquela você vê, para rotar. a mulher, ela quando tem né, a notícia da gestação, ela vai dormir, acordar, vai passar o tempo e todos os dias ela vai lembrar. Todos os dias ela vai, né? Tudo que ela fizer. Algumas sempre, Mudam hábitos, algumas né? mudanças você faz, exatamente. E aí, olha que interessante, o homem, muitas vezes, neste período, ele pode passar dias que ele vai esquecer. Sim. Que ele não vai lembrar. Não vai nem lembrar. Porque aquilo não está mesmo dentro dele. Ele vai sair pra trabalhar e, tipo, essa é verdade, eu não preciso pensar. A mulher não. O que eu vou comer, se eu vou beber uma cervejinha. E aí o que que acontece? condição eu vou pegar, se eu posso pegar o ônibus mais cheio, mais vazio, se alguém Como é vai que me eu dar vou um lugar dormir, pra se eu vou sentar, dormir, se eu vou isso. dormir, se eu não vou. Eu vou Aí descansar. depois no final, no trabalho. E no final, a posição que você dorme, Não dorme, é? né? Enfim, mas é natural assim, né? Sim. E o homem, ele só tem essa consciência quando ele olha, né? E vê realmente aquela coisinha se mexendo. Materializado, né? Aí ele Efetivamente. começa, algo dentro dele começa a fazer essa mudança. E é a grande oportunidade dele contribuir. Sim. Porque aí ele vai se chegar. Porque eu conheço, né, homens que são meio desajeitados. Tem homem que não. Sim. Homem que tem medo de pegar, né, a criança. De que jeito. Já mudou muito. Sim. Né? Assim, de olhar, de cuidar, de trocar fralda. Né? Houve épocas que o homem não fazia isso. E aí, assim, eu percebi, quando eu grávida, né, a minha percepção sempre foi essa, de tipo assim, eu estou grávida, né, tem uma barriga que está comigo, eu preciso, né, e aí, assim, como é que eu posso fazer com que ele contribua, com que ele participe desse momento também? Engravide comigo. Se engravide comigo. Então, eu marcava sempre as consultas no ginecologista, no obstetra, para que ele pudesse ir comigo, para que ele pudesse acompanhar os ultrassons. Então, o Henrique acompanhou quase toda a minha gravidez. Apesar de eu ter tido uma gravidez de risco, eu ia todo mês fazer exame de sangue, ultrassom, ia no obstetra, tudo. A grande maioria das vezes ele estava comigo, participando. Tanto que quando a Naomi nasceu, que ele falou com ela automaticamente reconheceu a voz dele. Sim. Foi muito incrível. Porque Foi já um momento existe muito Já incrível. existia um vínculo e Já ela existia já um havia vínculo. gravado isso. Exatamente, porque ele Que conversava lindo, né? com ela. Eu acho isso muito bonito, Sim, né? Sim. Então, porque também a gente precisa dar essa oportunidade. Porque se eu não der essa oportunidade de dividir esse momento com e ele, o instinto, tipo, né? pra ele demora pra chegar esse instinto, Sim. né? E esse instinto, né?
do feminino, né? De cria, de proteção, né? De estar ali é muito, muito grande. E aí, às vezes, a mulher mesmo, ela deixa o homem inseguro. Ela se excede, né? Sim. Então, o que nos difere dos animais, uma das coisas que nos difere dos animais é a nossa comunicação. Os sentimentos, né? Falar dos sentimentos, sentir e comunicar. Então, assim, quando que a comunicação a gente vê, esses dias, por exemplo, uma moça que eu conheço, ela tem um cachorro macho e adotou uma cachorra, né? E ela, distraída com a vida, deixou passar, não castrou nem o macho e não castrou nem a fêmea. Resultado, a fêmea engravidou. O macho é um vira-lata, a fêmea é uma pitbull, 7 cachorrinhas. Cachorrinhas fêmeas. Ai, De 5 fêmeas e 2 machinhos. olha. E ela falou que ela estava contando que o macho não chega perto por nada da cria. Por quê? Ela falou, nossa, os cachorrinhos estão andando tão grandes. Ela falou, já estão grandes, estão desse tamanho. E o macho se encolhe. Aí eu até brinquei, eu falei assim, nossa, tá com medo de ser pai, né? Tá com medo de sobrar pra ele. Ela falou assim, logo que nasceu, ela ficava muito brava dele chegar perto dos cachorrinhos, nesse instinto maternal de proteção, né? Ela ficava muito brava. E ele foi associando isso a que ele vai ser mordido por ela. Então ele tem medo dos cachorrinhos nesse sentido de eu posso machucá-los, né? Não, a mãe vai morder. A mãe vai morder. Ele não tem essa noção de paternidade, Sim. né? E aí a gente, enquanto animal também, a gente tem esse instinto de proteção, de tirar o macho de perto, para que a gente não engravide de novo. É verdade. Então, por exemplo, os animaizinhos, o cachorro, os gatinhos, sim, elas também não deixam que o macho chegue muito perto nesse instinto de eu não posso engravidar novamente agora. Eu estou protegendo essa cria ainda, né? Eu não posso. Então ela tem essa repulsa. Então a gente acho que tem um pouco isso nesse animal, instinto né? animal. O cérebro reptiliano. Afasta esse macho, porque agora no momento eu não posso engravidar de novo. Eu preciso cuidar a minha demanda é com essa cria ainda aqui, eu não posso, né? E aí a gente precisa desse trabalho de ter clareza sobre isso e trazer a nossa mente mais consciente. Sim. Não sou animal, eu posso conversar com ele chegar perto de mim não quer dizer que eu vou engravidar de novo. Não é? Eu preciso deixar esse processo de vínculo do pai, porque muita mãe acaba nesse processo desvinculando o pai. E assim, a constelação mesmo, né, estudando esses processos sistêmicos, a criança, até adulto, a pessoa, o ser humano, ele tem um vínculo com a mãe puro, eu e minha mãe. Com o pai não é puro, é através da mãe. Como a criança, por muito tempo, ela é assim, muito tempo eu digo o quê? 2 anos, 3 anos, ela se considera uma extensão da mãe, o olhar que ela tem para o pai é o olhar da mãe para o pai. Porque ela aprendeu com a mãe o olhar do pai. Como a amamentação traz esse vínculo e ela estava dentro dessa mãe, o contato com a mãe é puro. Eu e minha mãe. Minha mãe e eu, porque eu era minha mãe. Né? Cheiro. Eu sou uma extensão dela até passar para a segunda fase, saber o que eu tenho, eu sou diferente, começa com o toque. Não existe a separatividade. O pai eu, mãe, né? é o primeiro eu, depois da mãe, que você identifica. Só que o olhar do pai não é puro. Se a mãe permite, exatamente. O olhar do pai não é puro. O olhar do pai é através do olhar da mãe. Então a criança, é louco isso. A criança, ela vai olhar para a mãe como a mãe olha o pai. Que tipo de olhar que a mãe dá para o pai? O que a mãe fala do pai? Qual é o tom de voz da mãe com o pai? E ela vai ter esse olhar para o pai, dependendo do olhar da mãe para o pai. Então é através, não é puro. Então a gente precisa dessa permissão. É dolorido às vezes. Tem mães que têm pai que infelizmente, por alguma carência, enfim, aí a gente já não sabe, fazem escolhas equivocadas sobre o pai do filho. Um deslize aconteceu, conheceu, foi até enganado, ludibriada, enfim, várias coisas. Exatamente. Mas tá feito. E aí ela precisa permitir que o filho tenha a visão própria do pai.
de quem é esse pai. Sem o julgamento. Mesmo que ele tenha uma visão de que o pai é só um pai biológico, mas que Sim. ele só tem a vida por causa do pai. do pai. Sim. Independente de assim, nossa, não sei quem é, não vi, não quero chegar nem perto. Sem dúvida. Mas existe uma parte Uma semente, né? Uma semente biológica ali que me deu a vida. E é só isso que ele fez? E aí, assim, É o que ele deu pra fazer e tá tudo certo. E é quando você determina, né, a força dessa mãe e desse pai no seu coração. Porque a força deles, eles foram já escolhidos por alguém muito acima de você. E muita gente veio antes de tudo isso, né? E de você chegar. Então fica na sua. Você chegou, você foi nutrido, até por isso que você está aí adultinho, até, né, gordinho, bem saudável, tá tudo certo. E se você disser, teve que ser como foi. Porque quanto mais você põe em questão as atitudes, as escolhas, né, de pai e de mãe, mas você enfraquece dentro de você, porque você é resultado deles. Sim. E isso é assim. Em todo ambiente existe essa hierarquia de sistema, de quem chegou antes, né, de quem se coloca, de quem gerou, exato. Que é o equilíbrio de troca, né, do ser, né, de quem deu a vida e recebeu a vida. Então, assim, né, resumindo aqui o nosso assunto, né, a gente ainda tem um sorteio para fazer, né? Tem o sorteio a vamos gente sempre, eu gosto sempre de reforçar no final da live, da gente falar que assim, a gente está falando aqui de um lugar de privilégio, Sim. a gente está falando aqui de experiências próprias, de vivências que cada um de nós tivemos aqui, e que a experiência de cada um é de cada um, e aí aqui a gente não está querendo julgar ninguém, nem estabelecer regra do que é certo ou do que é errado, mas trazer aqui algumas percepções sobre cada um dos assuntos que a gente traz nas nossas E o lives. que cada um pode se perceber nesse movimento que a gente traz, nesse conteúdo da live do dia, né? Como é que eu posso não melhorar, mas me aprofundar mais? Como é que eu posso ter um olhar, né, diferente para isso? Como é que eu posso quebrar alguns tabus? Como é que eu posso quebrar algumas crenças limitantes que eu tenho em relação a isso? Como é que eu posso ter um novo olhar, né? Mais leve, mais consciência, com mais leveza. Então é sempre isso, trazendo mais consciência e mais leveza, né? Sim. E o autoconhecimento, é isso que a Carla falou. Como todos os assuntos que a gente fala que acaba dando nisso, o autoconhecimento. Não é a mulher nesse momento precisa se autoconhecer, nem que for um pouco, para saber pedir ajuda, saber não levar para o pessoal quando as pessoas vão palpitar, vão falar, não leva para o pessoal, as pessoas estão dando o seu melhor, aceite, mesmo carinho, porque né? você está sob um efeito de hormônio que de verdade você não está tendo um olhar, né, tão preciso. Né? Você está mais emotiva, fica mais sensível, desse instinto que a Si falou, que é um instinto de cria, né? De preservação, sobrevivência. E aí isso é alterado mesmo. Né? Então às vezes você fica mais intolerante, você fica realmente, o cansaço é um cansaço diferente, né? É uma coisa que coisas que não te incomodavam, muitas vezes você tem que se perceber, coisas que você tinha mais no dia a dia, hábito, costume de comer aquilo não é do mesmo jeito. Então é bem esse autoconhecimento, de você ter essa condição assim, não, peraí, deixa eu ficar aqui em silêncio, né? E vai, segue pelo bebê e fala, pega aí a direção, uma boa direção para ele. A autoobservação eu sempre acho que assim, né? Ela nos traz muita clareza. Aí vou vender aqui meu peixe, né? A numerologia traz esse perfil, pode te ajudar a trazer esse seu perfil de maternidade. Mapeia que é legal. E fazer a numerologia do nome do teu e data de nascimento do teu filho, gente. Cara, vocês têm noção. Vocês têm noção, porque assim, quando a gente vira mãe, duas coisas que se você puder ter menos na vida, melhor, que é comparação
expectativa. Não compare o seu filho, nem se compare como mãe com outras mães. E não crie expectativa, gente. Não crie. Não crie que a amamentação vai ser assim, blá, blá, blá. Não, às vezes não vai, às vezes vai, mas não crie expectativa. Agora, tenta controlar o que você pode controlar. E uma das coisas que você pode controlar, se conhecer, porque aí, fazendo um mapa numerológico, por exemplo, você consegue entender mais ou menos que estilo de maternidade é o seu. E fazendo o mapa numerológico do bebê, sabendo o estilo de ser humano que ele é. Então, cara, isso é incrível, porque você consegue tirar o melhor. Como presente pra você, que é um presente, você vai abrir. E aí, assim, como todo mundo fala que assim, né, as crianças chegam aqui sem manual, né? O mapa numerológico não chega a ser um manual completo, mas ajuda muito. Sim, com toda certeza. Pra Porque mim, você consegue ter uma consciência antecipada da natureza. e até Não, como parece conduzir essa assim, criança. Poxa, ai, é contido, ai, não, é Sim. expansivo. Ai, Sim. então assim, você não fica criando ou querendo que aquela criança Seja tenha isso. um comportamento, né, ou espere, ou E ela as expectativas furadas, que eu falei, exatamente. expectativas. É você minimamente conseguindo manejar um pouco que você consegue controlar. Sim. E soltando, liberando o que você Porque não você controla. A gente tem que ter coisa. Eu falo que a gente tem são 3 fatores na vida da gente, né? Coisa que a gente consegue administrar, coisa que a gente não consegue mudar, não consegue mudar e saber o que a gente. Essa diferença das duas, né? Então, assim, o que eu consigo, o que eu não consigo. Então, acho que, assim, controle, acho que a gente não tem de nada. Acho que a gente administra mais, né? Assim, maneja, vai trazendo essa... Eu vou administrando aqui o que eu posso, o que eu não posso, né? É só um manejo, porque só um controle manejo, mesmo. Controle, Não é possível. É esquisita essa palavra, porque parece que a gente está falando de gado, né? O manejo do gado, mas é essa palavra. Para a criança também é essa palavra. É o manejo da E aí, criança. quanto mais você conhece, mais você sabe quais ferramentas você vai usar. Sim, Né? Que exatamente. ferramenta você utiliza. Você vai realmente obtendo informações e sabendo que você vai lidar da melhor forma. Ele vai confrontar, ele vai crescer, ele vai seguir, mas você está seguro no que você está fazendo. Eu falo que assim, o controle, gente, a gente não controla nem o cabelo que tá no cabelo da gente. Nossa. E aí, assim, eu tranço o cabelo querendo Controlar ele. que eu vou controlar ele, mas nem ele trançado, Não. eu não tenho controle sobre ele. Sim, que ele nasce branco, ele cai. Não, ele cai, aí eu faço um coque, ele cai, eu quero fazer o coque de um jeito e sai do outro. Enfim, não tem jeito. Sim. Então a gente não tem controle de coisa nenhuma. O que a gente consegue eu vou organizar, vou manejar ele aqui, acertar dentro do que é possível aqui, E bora. do que ele tá me propondo aqui e Tá bora. certo. E Tá bora. tudo Vamos certo. fazer o sorteio agora na live ou vai voltar depois? Acho melhor Não, fazer dá já, pra né? fazer, dá pra Já dá pra fazer. fazer agora? Então Dá pra fazer. acho que é legal de fazer, então. Vamos lá? Eita! Já tá prontinho? Eita. Ai, ai, Aqui ai. temos uma produção. A nossa Ela falou que dessa vez assessora de ela não produção. entrou, seria um absurdo Nossa, ela ganhar. A nossa assessora de produção. A nossa colaboradora. Ia suspeitar que ia ser alguma proteção. Peraí, tá precisando de ajuda. Isso. Tá, precisa de ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou Boa começar sorte aqui. a todos. Boa Quem sorte. ficaram aí que Ó, aqui, queriam. ó. Vou dar o iniciar no sorteio. E lá vamos nós. Eita, lá. Tá bem clarinho, mas acho que depois a gente muda o foco da luz aí pra pessoa poder ver. Lance eletrônico. Deixa eu ver, consegue ver? Sim, Ó lá. girando. Tipo Loteria Federal. Sim. Tipo o Silvio Santos, girando. Ó. Quem ganhou foi a Simone Flauzino. A Simone Flauzino lá de Cajuru. Parabéns! Põe mais um perto pra ver se as troço. pessoas conseguem ver aí o... Ela vai ter um troço. Eu falei com Gente, ela ó. um dia. Todo mundo vendo? Esse pessoal vai viajar pra Cajuru. Vai. Tá? Aí, ó. Isso Parabéns, se- Sim. Parabéns. Simone. Isso se ela mesma vier buscar. Minha xará. Vem buscar, vem buscar Vem numa uma quarta-feira, participar, falar do da seu live. trabalho, exatamente Isso. falar das coisas que Ela é você uma tá fazendo em terapeuta Cajuru. lá, desafiadora. Ela
ela está crescendo. Ah, que lindo. Nossa, é lindo ver a trajetória dela. Ah, Vem buscar. parabéns. Estamos esperando, hein? Parabéns. Obrigada a Parabéns. todos que participaram, né? Obrigada, gente. A gente vai fazer sempre Isso. esses tipos de É, sorteio aqui, sorteio, né? Sempre sim. possível, para poder trazer um brindezinho para todos, né? Agradecer, E aí, nós assim, falamos agradecimento, agradecimento, né? Vocês agradecimento, estarem nos assim, acompanhando, né? E vale a pena ouvir, porque torcida é torcida, né? Então acho que por hoje é só, né, pessoal? Gratidão. Gente, Até mais, obrigada, gente. Tchau, Tchau. tchau. Até quarta.